Paz e bem. Paz e bem. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e acolhidos nessa casa de oração. Hoje, mais um dia, vamos fazer uma breve reflexão na presença de Jesus, Maria e José. Hoje vamos falar um pouquinho sobre onde encontraremos o reino de Deus. Numa das parábolas do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido. E nos afirma que quem encontra esse tesouro vende tudo o que tem para poder comprá-lo. Com certeza, Jesus quer com essas palavras ilustrar a nós o quão precioso e bom é o reino que o Pai preparou para todos nós. E também podemos entender sobre quão rica é a oportunidade que nós temos de conviver nesse reino. Porque quando a gente imagina a compra de um reino, trazendo para a nossa realidade e também a realidade daqueles que tiveram o privilégio de ouvir Jesus, a gente imagina que a compra de toda uma morada. E nessa morada tinha um governante, um rei. E quem que é esse rei? É o próprio Deus. Então podemos dizer aqui que encontrar o reino de Deus e vender tudo o que temos para poder comprá-lo significa tornar o meu convívio com Deus, a minha submissão a Ele, aos planos que Ele tem para mim, uma prioridade de vida. Quando eu refletia hoje sobre essa palavra para compartilhar aqui com vocês, eu pensei em quanto é bom experimentar esse amor de Deus, essa oportunidade de buscar o convívio com o Senhor. Isso acontece quando a gente decide dedicar pelo menos uma parte das nossas vidas a estreitar os laços e a intimidade que nós temos com Deus. Conhecer sobre Deus. Quando a gente busca conhecer mais sobre a palavra dele, que é a Bíblia, quando a gente aprofunda na doutrina da nossa igreja e quando a gente participa dessas atividades, como nós aqui hoje reunidos nesse louvor, nesse momento de reflexão, a gente compartilha, assim, da mesma missão que Jesus deu aos discípulos naquela época, que é falar sobre o que a gente sabe dele. O que a gente sabe de Jesus? Então a gente compartilha o pouco que a gente sabe com nossos amigos, familiares, as pessoas do nosso convívio e também aqueles que não são. Quantos não veem as nossas pregações, reflexões, orações através da internet? Então o interessante sobre isso tudo é que Deus sempre nos dá garantias de quanto é bom seguir a Ele. Quanto é mais fácil caminhar nesse mundo quando a gente caminha com Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, Deus nos fala o seguinte: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ou seja, primeiro, a gente coloca Deus. Aqui eu falo sobre colocar Ele no centro das nossas vidas, defini-lo como prioridade. Isso não significa que a gente vai abandonar todos os nossos afazeres, nossa rotina. Afinal, a gente tem um mundo que vivemos muito material, onde a gente precisa fazer coisas consideradas materialistas para viver bem e viver com dignidade. Então, eu priorizar a Deus não significa que eu vou deixar o meu trabalho, as minhas tarefas. Mas nós podemos, sim, colocar Deus em tudo isso. Em tudo que eu vou fazer. Então, o que Deus quer dizer? Quando buscamos primeiro a Ele, o restante nos é dado, é acrescentado. Assim podemos colocar Ele na nossa correria do dia a dia. Às vezes, quando a gente se vê numa atividade que está tirando a nossa paciência, hoje nós iniciamos o louvor pedindo, para deixar Deus tirar tudo que nos afasta dele. O que nos afasta? O nosso nervoso, aquela pessoa difícil de conviver,
Então, às vezes a gente se perde no nosso dia a dia com tanta coisa e vai esquecendo de Deus. Eu tenho feito um exercício que é o seguinte: quando eu me vejo ali já perdendo a paciência, já querendo explodir, eu falo assim: Jesus, me ajuda. Eu estou me perdendo aqui, me mantém no eixo, não deixa essa perturbação me dominar. E funciona, gente. Ele vai acalmando, ele vai dando direção. Às vezes é um negócio para a gente, isso aqui não vai ter jeito não, eu vou ter que dar um troço, eu vou gritar, eu vou explodir. Mas acalma. Deus nos ouve tudo que a gente busca de coração nele. Mas eu admito que não é sempre que eu consigo fazer isso não, gente. Eu também me perco, eu também perco a paciência, eu perco o foco, procrastino. Mas está tudo bem porque a gente é ser humano. Todos somos humanos, temos nossas fraquezas. Mas desde que na primeira oportunidade a gente volta ao centro. A gente volta o nosso olhar, o centro da nossa vida, que tem que ser quem? Jesus. Outra coisa muito interessante é que às vezes a gente olha para a cruz. Vamos aproveitar e olhar a cruz ali agora para Jesus. Ele está de braços abertos. De braços abertos para nos acolher, para nos receber. Só que a gente tem um pouco de medo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a dor. A cruz, ela representa para nós uma experiência dolorosa. Então, às vezes, esse medo, quando a gente olha para Jesus de braços abertos na cruz, nos impede de chegar mais perto dele. Então, a gente ouve lá no Evangelho: tome sua cruz e me siga. E a gente fica com medo porque a experiência da cruz é o quê? É sofrimento. Mas Jesus, ele quer nos dizer o seguinte: quando eu pego os meus sofrimentos, porque ele fala, tome a sua cruz, eu pego a minha cruz, olho para ele e sigo ele, ele torna aquele sofrimento mais leve. Ou nos torna mais fortes. Às vezes, quando nós estamos caminhando com Jesus, coisas que a gente acredita que não ia conseguir superar, não ia conseguir carregar, a gente carrega porque está na presença dele. Porque ele nos ajuda. Ali ele faz o papel do sirineu na nossa vida. E quando isso acontece é porque a minha esperança, ela já não está em mim mesma, nas minhas limitações humanas. Ela está em Deus e no poder ilimitado que só Deus tem. Então, voltando ao centro dessa reflexão, onde encontraremos o reino de Deus? E a resposta que eu penso é que a gente tem que buscar sem cessar. Nos aproximando de tudo de bom que a vida nos apresenta. Às vezes a gente tem uma mania feia de alimentar aquilo que é ruim na nossa vida. Por exemplo, a pessoa me magoa e eu fico presa no sentimento ruim daquela dor que a pessoa me causou. E às vezes eu não olho para as coisas boas que aquela mesma pessoa que me magoou me trouxe, me deu. Porque quem magoa a gente normalmente é alguém próximo. Não é uma pessoa insignificante que vai ter o poder de nos ferir. Então, que Deus nos ajude a olhar para o bem que Ele nos apresenta no dia a dia. Porque hoje, um dos maiores males da nossa sociedade, a gente ouve muito dizer, é a depressão. Às vezes a gente está tão depressivo que olha e fala assim: nossa, mas minha vida está tão complicada que não tem nada de bom para eu olhar. Mas tem bom porque você está vivo. Se a gente ainda está vivo, a gente ainda pode fazer algo de bom por alguém ou por nós mesmos. A gente pode tomar uma atitude diferente. E tem um ditado que diz o seguinte, que só não tem jeito para a morte. E realmente, diante da morte, talvez a gente tenha a experiência mais difícil, mais dolorosa. Mas é aí que entra a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus é uma promessa de vida para nós. Porque Jesus, através da cruz, ele venceu a morte. E ele nos promete ainda que, vencendo a morte, ele está nos esperando.
Então, que nós busquemos a Ele, busquemos ao Pai através dele. Hoje, amanhã, em todos os dias da nossa vida, que a gente possa aumentar a nossa intimidade com o Senhor, a experiência de viver o reino de Deus nesse mundo e nessa vida que nós ainda estamos vivendo. Amém? Deus quer falar.